para mim, então, é uma alegria de fato muito grande estar aqui com vocês para conversar algumas coisas sobre esse tema que eu escolhi tratar com os senhores, que é o tema da tutela executiva atípica. Particularmente, eu acho que esse é um tema interessante, porque esse é um tema que perpassa por uma série de questões que são muito próprias de uma cultura processual, que é uma cultura com a qual a gente convive já há algum tempo, e que acaba colocando algumas questões para que a gente possa examinar, não apenas no campo específico da execução, mas que também acaba se desdobrando para uma série de outros elementos dentro do campo do processo civil. Acho que esse tema, ele se liga muito a uma perspectiva muito própria do processo civil atual e a problemas com os quais a gente se depara cotidianamente no campo do nosso trabalho, da nossa vida forense em geral. E eu acho que esse é um tema também que assumiu recentemente um papel ainda maior, mais amplo, na medida em que tem se tornado muito comum, vocês provavelmente devem ter visto isso recentemente, o emprego de medidas atípicas para a tutela executiva de obrigações pecuniárias. Então, volta e meia a gente vê no jornal o juiz que determina a apreensão de passaporte, a apreensão de habilitação para direção, determina o bloqueio do cartão de crédito de alguém para a obtenção da satisfação de uma prestação pecuniária. E recentemente, provavelmente os senhores também viram isso, o Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, Supremo Tribunal Federal, questionando justamente a regra do Código de Processo Civil que autoriza o emprego de medidas coercitivas para a satisfação de prestações de todos os gêneros, inclusive prestações de cunho pecuniário. Isso, portanto, coloca esse tema talvez num dos patamares mais importantes hoje de debate do campo do processo civil, ao lado, claro, de outros temas que são sempre muito caros ao processo, o caso, por exemplo, da questão dos precedentes, a questão das formas adequadas de solução de conflito, mas esse é um tema que acaba tendo uma importância grande e que acho que tem aqui, sobretudo, um papel importante a ser desenvolvido, porque ele nos coloca justamente diante da seguinte indagação: para que servem as regras de processo civil? Para que servem as regras de procedimento que nós temos hoje colocadas na legislação processual? Se vocês olharem legislações muito antigas, vocês vão notar que as legislações muito antigas são muito diferentes das legislações que nós tínhamos, por exemplo, no século XX, ou pelo menos na segunda metade do século XX, e que também são muito diferentes das legislações que nós temos agora no começo do século XXI. As legislações processuais acabaram passando de um momento em que elas eram praticamente meras indicações de objetivos a serem atingidos, para um segundo momento em que se regrava expressamente cada comportamento, cada etapa do procedimento a ser desenvolvido, que é o que era típico da legislação processual até pouco tempo atrás, e agora acaba sendo paulatinamente substituído por uma forma de legislar mais ampla, através da ideia de cláusulas abertas, através da ideia de aberturas sistêmicas para um preenchimento diante do caso concreto. E isso é particularmente importante, ou particularmente interessante, se a gente olha em contraste com o que acontece em alguns outros países, sobretudo países de common law, sobretudo países do sistema anglo-americano de jurisdição. Nesses países, até hoje, os modelos legislativos são modelos abertos. Não se esmiuça o procedimento judicial. É alguma coisa mais ou menos prevista em termos de o que é que se espera de um determinado tipo de situação, o que é que se almeja quando acontece alguma situação dentro do processo. Ao contrário, o direito brasileiro, seguindo a orientação europeia também, de índole claramente liberal, há muito tempo resolve regrar de forma detalhada o que é que deve acontecer dentro do processo civil. Eu não preciso dizer para vocês como é que isso funciona, vocês sabem muito melhor do que eu, o detalhamento, o grau de detalhamento a que o Código chega na disciplina dos atos processuais de forma geral e em particular no campo da execução. Então nós temos desde regramentos sobre como é que se contam prazos processuais, sobre o que deve acontecer em cada momento processual, como é que o juiz deve proceder em cada momento processual, etc, etc. Isso, na realidade, tem uma ligação muito próxima a um modelo processual que se volta a um tipo de visão da jurisdição própria da atividade liberal, de um momento liberal do Estado, de forma geral do Estado, na história recente. A ideia de que o juiz não merece confiança
E porque ele não merece confiança, é necessário que eu estabeleça minuciosamente o que é que ele pode fazer, até onde ele pode ir para praticar qualquer ato dentro do processo. E é muito por conta disso que, ao longo de um grande período de desenvolvimento do direito processual, o que nós sempre vimos foi, no campo específico aqui das execuções, foi a ideia daquilo que a gente chama de execução típica. Ou seja, o juiz não pode fazer o que ele quer para realizar os direitos. Ele está limitado à lei e a lei diz para ele exatamente o que é que ele tem que fazer, o que é que ele pode fazer, até onde ele pode ir para realizar direitos, para implementar, para impor a satisfação de uma certa prestação. Nós nos acostumamos muito a isso e isso passou para nós a ser alguma coisa muito corriqueira, muito corrente, muito normal. Afinal de contas, com isso a gente contém o poder do juiz e também por conta disso a gente amplia a ideia de liberdade individual. Acontece que esse modelo, sobretudo no campo da execução, se tornou, e isso é fácil de perceber hoje em dia, um modelo francamente ultrapassado, francamente inefetivo. E por que é assim? Porque, evidentemente, a lei não tem condições de prever todas as situações que podem acontecer na vida cotidiana. E vai haver N situações que não estão previstas em lei e que, portanto, não têm uma resposta previamente colocada no texto legal que permita ao juiz adotar um certo comportamento. Isso, somado a essa ideia de que o juiz deve estar contido à lei, só pode atuar no limite da lei, faz com que, então, em muitas situações, o sistema processual como um todo diz, olha, esse tipo de situação não tem como resolver, paciência, você vai ficar sem satisfação do teu crédito, vai ficar sem satisfação da tua pretensão. Logicamente que isso num modelo patrimonialista, isso num modelo liberal, tinha uma certa sustentação, tinha uma certa razão de ser. Porém, a evidência de que o Estado evoluiu, a evidência de que o Estado hoje prevê interesses que vão muito além de meros interesses econômicos, faz com que seja necessário que a gente vá revisitar esse tema e reexaminar até que ponto esse tipo de comportamento e esse tipo de legislação nos oferece uma resposta adequada. Não sou eu a dizer isso, mas se vocês olharem qualquer estatística do CNJ, vão notar que o processo civil brasileiro é muito ineficiente e, dentre as suas ineficiências, o campo em que ele é mais ineficiente de todos é o campo da execução. O momento processual em que acontece a maior deficiência processual, segundo os dados estatísticos do CNJ, é na efetivação dos direitos. É pior do que na fase recursal, é pior do que na fase probatória, é pior, portanto, do que no processo de conhecimento. Isso se deve a uma série de fatores, mas em grande medida isso também se deve a essa ideia que a gente tem do comportamento, da forma como o juiz deve atuar no campo executivo. Até o ponto de ser verdade que um magistrado aqui de Santa Catarina, hoje desembargador, professor Joel Dias Figueira Júnior, em algumas palestras dizia o seguinte, que ele como magistrado, ele se sentia menos autoridade do que um policial de trânsito. Porque o policial de trânsito, com o apito dele, ele te para, ele te tira do carro, ele te revista, e se você bobear ainda por cima, ele te dá uns petelecos. Ele, juiz de direito, na época, hoje desembargador, não pode fazer nada disso. Ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que se limitar a condenar alguém a uma conduta e esperar que o credor voltasse para ele, solicitando que aquela conduta fosse de novo implementada. Ele estava se referindo, lógico, ao modelo processual antes da reforma de 2005, em que as sentenças condenatórias nunca permitiam a execução dentro do mesmo processo. Dependiam sempre de um outro processo que impunha a efetiva prestação por meio da chamada execução civil. E não só isso, além dele não poder dar início à fase de cumprimento de sentença, essa fase executiva sozinho, ele ainda por cima estava limitado praticamente a execuções de cunho patrimonial. Ou seja, ou ele achava patrimônio do réu para poder expropriar e entregar o crédito para o credor, ou não tinha o que fazer, porque não tinha praticamente outros mecanismos para você implementar essa decisão, fosse ela da natureza que fosse. Como eu falava, isso até funciona num modelo em que os direitos previstos são meramente de cunho pecuniário, de cunho patrimonial. Se as únicas prestações que eu tenha para imaginar sejam créditos
e obrigações que podem se converter em créditos. Um fazer tipo construa uma cadeira, arruma uma casa, etc, etc. Acontece que num modelo social em que as prestações vão muito além disso, vão, por exemplo, hoje ao ponto de determinar a entrega de medicamentos, tratamentos médicos, reforma em penitenciária, etc, 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 é evidente que um modelo processual que trabalha sempre de forma residual com a ideia de patrimônio não tem condições de funcionar. Por isso, pelo menos para certas prestações, já há algum tempo a gente tem instrumentos que vão além dessa percepção e rompem essa lógica de uma execução típica. Desde 94, a gente vai ter no código anterior ainda a ideia do artigo 461 do Código do Processo Civil, que permitia ao juiz o que a gente chama de tutela atípica de obrigações de fazer e de não fazer. Posteriormente, isso foi ampliado para obrigações de caráter de entrega de coisa, fosse coisa determinada ou não determinada. Nós tínhamos também a possibilidade do magistrado impor efetivamente a entrega da coisa através de mecanismos que transbordavam a lógica dessa obrigação patrimonial. Permitiam ao juiz que impusesse uma obrigação, ordenasse o cumprimento de uma obrigação através de multa coercitiva ou de outros meios coercitivos, etc, etc. De modo que, a partir daqueles momentos, o que a gente acabou vivenciando na legislação processual brasileira foi uma dualidade de sistemas. Enquanto que prestações de fazer, não fazer e entrega de coisa tinham proteção mais avançada por um modelo atípico de execução, em que o juiz poderia ordenar, sob pena do emprego de uma técnica de coerção, nós tínhamos ao lado disso as obrigações pecuniárias, em que o juiz continuava adstrito a um modelo executivo típico, em que a lei dizia para ele exatamente a receita de bolo que ele tinha que usar para poder implementar a decisão dele. Ele não podia fugir da receita, senão o bolo não saía, senão aquele negócio que ele fazia era absolutamente nulo. Houve uma certa melhora em 2005, quando a gente acabou unificando pelo menos os procedimentos executivos em matéria de prestações pecuniárias. Então, a partir de 2005, 2006, com a reforma do Código anterior em 2005 e 2006, a gente passou a dizer, olha, não é mais necessário que você ajuize 2 processos para a satisfação das obrigações pecuniárias. Basta um único processo. Esse processo vai ter uma fase de conhecimento e depois uma fase de execução. E essa segunda fase acontece dentro dos mesmos autos, dentro do mesmo processo. Muitos autores acharam, agora está resolvido o problema do processo civil. Nós superamos o paradigma velho do processo civil e temos um processo civil absolutamente moderno, em que é possível que conhecimento e execução operem no mesmo patamar, no mesmo processo e, portanto, que a pessoa saia desde logo vitoriosa com o direito que ela imaginava que teria dentro de um único processo. Evidentemente, isso foi uma grande mentira, e é uma grande mentira até hoje, porque, embora nós tenhamos unificado a ideia de um único processo com 2 fases, essas 2 fases não deixam de ser, na verdade, a mesma coisa que a gente tinha anteriormente, quando a gente tinha 2 processos diferentes, com uma mesma finalidade. Quer dizer, a lógica atual continua sendo a mesma antiga, e as críticas continuam sendo as mesmas antigas. Para quem aqui é advogado, eu não preciso nem explicar como é complicado para você chegar para o cliente teu e dizer, nós ganhamos uma sentença condenatória, você ganhou com a sentença condenatória o crédito que você imaginava que tinha. A parte vai dizer para você, oba, que bom, amanhã eu estou passando no teu escritório pegar meu dinheiro. Não, calma aí, você ganhou a sentença condenatória, agora que vai começar o processo para você ganhar o teu dinheiro. O que é que o cara vai pensar de você? Bom, esse cara está roubando dinheiro de mim, obviamente. Ele ficou 10 anos me enrolando, cobrando dinheiro de mim. Agora disse que eu ganhei o negócio e agora ele vai dizer que vai começar o processo para eu ganhar o dinheiro? O que ele fez até agora? Não, é que eu propus uma ação para você ganhar a sentença. Mas eu nunca pedi sentença para você, eu queria o dinheiro. Você é burro. Não, é que assim é que a coisa funciona. Não é assim que a coisa funcionava e agora não funciona mais. É assim que a coisa funciona. Até hoje funciona assim. Ou seja, quem quer requerer dinheiro tem que vir para o juiz pedir para o juiz me dê uma sentença. E na hora que terminar esse processo em que eu peço a sentença, aí eu inicio a meu requerimento, é o que diz pelo menos o Código no artigo 513, no artigo 523, aí é que eu dou início ao cumprimento de sentença, que não é mais a execução, só mudou de nome, porque é a mesma coisa,
né, ao cumprimento de sentença para realizar o crédito. Mas que imbecilidade é essa que a gente inventa, né? Eu, numa outra palestra que dei na etapa de Joinville, até tentei tratar um pouco mais desse assunto, não vou cansar vocês com essa análise que fiz naquele outro momento. Quero me deter hoje mais na percepção de fato concreta de como isso é antigo e de como é necessário que a gente rompa de fato com esse paradigma velho e comece a operar no campo processual com uma outra lógica, né? Eu acho que não precisa nem mostrar para vocês como isso é velho, né? Isso é tão velho que numa obra, talvez a obra mais importante que a gente teve no final do século passado, uma obra do professor Ovídio Batista da Silva, chamada Jurisdição e Execução, o professor Ovídio demonstra como essa racionalidade brasileira de dualidade entre cognição e execução é uma dualidade que remonta ao direito romano. Parece que a gente olha o direito romano e não aprende nada com os caras, a gente continua imitando os caras de 3.000 anos atrás, achando que a gente é moderno, né? É evidente que essa coisa tem que ser superada. E a forma de superação não vem propriamente da leitura do Código Novo na sua parte referente ao cumprimento de sentença ou à execução. Ao contrário, essa parte do Código continua reproduzindo tudo aquilo que a gente tem de mais velho na lógica processual clássica do processo civil brasileiro. A única oportunidade que a gente tem de realmente dar um passo adiante em relação a tudo isso, de ir além daquilo que a gente está acostumado a fazer, é olhando uma regra que foi uma regra contrabandeada na parte geral do Código de Processo Civil, colocada dentre os poderes do juiz, no artigo 139 do Código de Processo Civil, em que o Código vai dizer o seguinte: o juiz pode, para implementar suas determinações, para implementar as prestações de fazer, não fazer, entrega de coisa e também para prestações pecuniárias, empregar qualquer tipo de mecanismo de indução ou de subrogação. Essa é, a meu ver, a verdadeira regra de efetivação do direito brasileiro atual em matéria de satisfação de prestações de fato. Essa, na verdade, é a regra, talvez a única regra necessária para um modelo processual moderno de efetivação. Não é à toa que essa é a regra de longe mais importante em tantos outros sistemas que pensam de forma parecida com uma tendência de dar efetividade à execução. Essa é a regra, na realidade, motriz, esse é o princípio fundamental que a gente deveria ler, deveria ser a primeira regra da parte do Código referente à execução. Porque justamente o que ela demonstra é que, ao contrário daquilo que nós fazíamos anteriormente, o juiz não condena ninguém a coisa nenhuma, porque condenar, pelo menos nessa lógica, nessa bagagem que a gente traz da tradição histórica com a qual o Brasil conviveu durante muito tempo, condenar significa, e isso já os italianos diziam há muito tempo, desde Calamandrei, até Liebman, que veio morar aqui no Brasil, diziam: condenar, na verdade, não significa dizer ordenar. Dizia Liebman: o juiz não dá ordem para ninguém, que dá ordem, eventualmente, é a lei. O juiz cumpre a lei. E Calamandrei dizia assim: a sentença condenatória, na realidade, não é nada além de uma sentença declaratória, misturada com um pouco de Constituição. Ela declara a situação da dívida existente e constitui o novo status de devedor. A gente poderia traduzir: constitui um título executivo. Ou seja, sentença condenatória não é um tertium genus, ela é uma mistura entre sentença declaratória e sentença constitutiva. Ela não traduz nada, ela não inova nada na ordem jurídica brasileira. E é verdade isso. Tanto é verdade que, seja na legislação anterior, seja no Código atual, a implementação de uma sentença condenatória não traz em si nenhum tipo de ordem judicial. Tanto não há ordem que o juiz não tenha a prerrogativa de fazer cumprir essa sentença de maneira autônoma, de forma própria. Ele depende do requerimento da parte para dar início a essa fase de cumprimento de sentença. De novo, é o que diz o Código nesses artigos 513 e 523. Ora, uma sentença judicial que precisa de autorização da parte para ser implementada, obviamente não trabalha com a lógica de autoridade judicial, não trabalha com a lógica de um império, do exercício de império dentro da atividade jurisdicional.
É por isso que esse tipo de medida não tem mais como conviver dentro de um modelo processual que quer trabalhar com a ideia de efetividade, que quer trabalhar com a própria essência do direito processual, que é a satisfação dos direitos que são colocados dentro de um processo. Ou seja, acho que nem para nós que somos do direito tem cabimento dizer que alguém que pretende dinheiro numa demanda judicial recebe sentença e não dinheiro. E para poder receber dinheiro, tem que voltar em juízo e pedir de novo dinheiro. Tem que fazer um requerimento 2 vezes. E esse tipo de lógica é tão absurdo, a ponto de permitir que daí nós acabemos desenvolvendo ainda mais essa barbaridade dentro da legislação processual. Por exemplo, a gente inventa a ideia de prescrição intercorrente pelo não requerimento da fase executiva. Prescrição é a perda de pretensão por inação. Eu agi, eu pedi para o juiz, me dê dinheiro, ele me condenou, ele condenou o réu a pagar, ele disse, realmente você tem razão, tem que pagar, e eu não pedi de novo que ele mandasse pagar, e então eu perdi minha pretensão por inação. Que inação? A inação de pedir de 2 vezes, quer dizer, você tem que pedir sempre 2 vezes, porque senão o juiz não entende. Será que é isso? É esse tipo de barbaridade que acabou se incorporando à nossa lógica, que não tem mais como conviver num modelo preocupado com a efetividade da prestação jurisdicional. A lógica de prescrição intercorrente desses termos, dessa prescrição intercorrente, entre o trânsito julgado da sentença e o início da fase executiva, é um negócio que não tem a menor possibilidade de viabilidade em qualquer país sério, em qualquer sistema processual sério. Mas a gente utiliza frequentemente essa ideia e acha bastante razoável que as coisas funcionem assim. Ora, quem está preocupado de fato com um modelo processual que trabalha com efetividade, precisa perceber que é necessário superar essa ideia das tutelas executivas típicas. E o instrumento para se superar essa lógica é justamente esse artigo 139.4 do Código de Processo Civil. Ou seja, nós temos que perceber que, a partir desse sistema, nós podemos superar o modelo clássico e dizer, a partir de agora, a partir desse novo código, as sentenças judiciais veiculam ordens, tanto para prestações de fazer, não fazer, entrega de coisa, como já era no passado, como para prestações pecuniárias. Também aqui o juiz emite ordem, e emite uma ordem que ele pode usar, que ele pode determinar, que ele pode impor, com o emprego de mecanismos de subrogação ou mecanismos de indução. Ele pode ordenar sob pena de expropriação patrimonial, como era a tradição clássica brasileira? Claro que pode. É inclusive talvez o caminho mais natural. Mas ele também pode ordenar sob pena de multa, se for o caso, ordenar sob pena de apreensão de documentos, ordenar sob pena de restrição a direitos, ordenar sob pena de intervenção em empresa, que na verdade é regrado no Código de Processo Civil. Esses instrumentos atípicos hoje estão à disposição do juiz e das partes em qualquer tipo de prestação, sejam prestações de fazer, não fazer, entrega de coisa, sejam prestações pecuniárias. E isso é o que nos coloca, talvez, diante dessa grande novidade. Hoje, também para prestações pecuniárias, a mesma racionalidade que a gente usava para obrigações de fazer ou não fazer, tem que ser imposta para cá. O juiz determina o pagamento de soma em dinheiro e deve dizer qual é o instrumento que protege essa ordem que ele dá. Ele vai dizer, o que protege essa ordem é a expropriação patrimonial, é uma multa coercitiva, é uma restrição a direito, etc, etc, etc. Para fazer esse tipo de escolha, é claro, isso não é aleatório. Ele vai se valer dos mesmos critérios que a gente empregava para prestações de fazer e de não fazer e de entrega de coisa. Ou seja, as máximas da maior efetividade da execução e, se houver 2 mecanismos tão efetivos quanto, em matéria de efetivação, aquele que gere a menor onerosidade possível ao executado, ao requerido. Essa é a lógica que funcionava para prestações de fazer ou não fazer, e não tem por que não ser a lógica também que presida a tutela executiva de obrigações pecuniárias. Mas dentro desse modelo, não há por que a gente supor que o juiz não possa, por exemplo, restringir direitos para impor uma prestação pecuniária. A gente vê volta e meia, e essa é a discussão dessa ADIM proposta, mas isso viola direito fundamental. Mas qual é o direito fundamental que está sendo violado aí? Por acaso a gente tem direito fundamental de viajar para o exterior, violado na hipótese em que eu apreenda a ter o passaporte? Por acaso é um direito fundamental a eu usar meu carro todo dia para ir passear para cima e para baixo? Por acaso é um direito fundamental
de eu usar um cartão de crédito ao invés de pagar a minha conta com outro tipo de mecanismo? Qual é o meu direito fundamental a esses instrumentos aqui? Não nego que vai haver situações em que realmente é um direito fundamental atrelado a essas figuras. Não é o caso, por exemplo, que a pessoa usa o seu carro para trabalhar ou precise viajar para o exterior a trabalho, esse é o seu ganho-pão, essa é a sua forma de sobreviver. Agora, como regra geral, não é propriamente isso que a gente tem visto na jurisprudência. É simplesmente o sujeito que se sente constrangido pelo fato de que ele não pode mais dirigir o carro dele. Isso é a grande violação a direito fundamental que eu posso imaginar. Olha, isso não é direito fundamental nem aqui nem em lugar nenhum. Ninguém tem direito fundamental a andar de carro sob pena de, se existir, a gente vai, eu sou Ministério Público, vou ter que ajuizar daqui a pouco uma ação para dizer todo mundo que aqui anda a pé, ou todo mundo que anda de bicicleta, pelo amor de Deus, vocês estão violando seus próprios direitos fundamentais, arrumem um carro para vocês. E se vocês não arrumarem, quem sabe o Estado brasileiro que tem que dar um carro para vocês dirigirem. Vejam como, na verdade, essa opinião, essa orientação acaba se distorcendo ao longo do tempo. Não há em si nenhum direito fundamental violado aí. Eventualmente isso pode até acontecer, mas não como regra geral. Como regra geral, nada impede, pelo menos a priori, nada impede que eu empregue esses mecanismos como mecanismos de indução válidos dentro da ordem jurídica brasileira. É claro que eventualmente a coisa é diferente, mas como regra geral, esses são mecanismos válidos, úteis e legítimos para a implementação de direitos. E, aliás, não só são medidas úteis e legítimas, como muitas vezes são os melhores mecanismos que a gente vai ter para a obtenção da satisfação de um crédito. Em primeiro lugar, porque a execução por expropriação patrimonial é normalmente muito difícil porque a gente não consegue facilmente aceder ao patrimônio que a pessoa tem, né? Vocês sabem melhor do que eu, como é fácil esconder patrimônio no Brasil e como é difícil encontrar patrimônio no Brasil. E, em segundo lugar, porque o mecanismo de coerção tradicional, a multa coercitiva, também não tem sido um mecanismo bom, bem utilizado dentro da ordem jurídica brasileira. Pela interpretação jurisprudencial que acabou se dando a essa multa coercitiva, essa figura praticamente perdeu todo o seu caráter coercitivo e se transformou quase que numa indenização muitas vezes desproporcional até ao valor da obrigação, mas ainda assim numa indenização, num prêmio pela frustração na satisfação de um direito. Ela ou acaba gerando valores absurdos, ou se acaba aplicando o entendimento que hoje em dia virou normal no STJ, ficou um valor muito alto desse valor da multa coercitiva. Então, vou fazer o quê? Vamos restringir esse negócio aí a metade do valor da obrigação original. Só que eu faço isso depois de 15 anos que essa obrigação, ou que essa ordem, ou que essa multa coercitiva está incidindo perante o réu. Então, na realidade, o que a gente acaba tendo de forma geral é uma enorme inutilidade ou um desvio de finalidade no emprego da multa coercitiva. E é por isso que a gente tem que começar a pensar, de fato, em outros tipos de mecanismo capazes de oferecer uma resposta rápida, efetiva e suficiente, para prestações de qualquer cunho que sejam de obrigações de fazer, não fazer entrega de coisa, sejam de caráter pecuniário. É aí que eu acho que a gente tem que começar a rever essas questões e usar da criatividade para explorar esses outros campos que eventualmente são inexplorados ou muito pouco explorados na prática. Eu dou um exemplo que talvez seja um exemplo muito bom, que é o exemplo da intervenção judicial em empresa. Quer coisa mais eficiente do que o juiz determinar uma intervenção judicial numa empresa para cumprir prestação pecuniária? Daí alguém vai dizer, mas você está louco, o cara vai intervir na empresa, vai quebrar a empresa. Bom, em primeiro lugar, percebam que a ideia é usar isso como técnica coercitiva, ou seja, é ameaçar você com esse mal para que você cumpra a prestação. O que supõe que eu tenha condições de cumprir a prestação e resista injustificadamente ao cumprimento da prestação. Então, essa ameaça, se é grave assim, talvez justamente cumpra a sua função, que é de fato ameaçar o réu com um gravame tão elevado a ponto de fazer com que ele desista da resistência que está operando. Mas, em segundo lugar, a intervenção judicial em empresa não necessariamente é essa intervenção que a gente normalmente costuma imaginar. Não é aquela em que eu vou tirar o administrador da empresa e botar um outro cara no lugar dele. Há várias gradações de intervenção em empresa, e algumas delas são inclusive regradas pelo Código de Processo Civil.
O Código, por exemplo, quando permite a expropriação de parcela do lucro, ou que permite parcela dos rendimentos, ou permite a expropriação, por exemplo, de ações, né, ou de cotas das sociedades, está trabalhando com técnicas que são, na realidade, mecanismos de intervenção em empresa, regrados pelo Código. De forma que não é de se assustar o emprego dessas técnicas no direito processual civil moderno. Isso são técnicas previstas já há bastante tempo dentre nós. Só que a gente não costuma aplicar essas técnicas, não sei muito bem porquê. Né? Muitas vezes, é claro, há dificuldade na sua operacionalização, mas em outras tantas circunstâncias, o papel coercitivo que essas técnicas têm é muito mais eficiente, é muito mais efetivo do que a expropriação subrogatória tradicional e pode levar a gente a um resultado muito mais útil dentro de um processo civil como aquele que se almeja dentro da legislação processual moderna. Como meu tempo já se esgotou e eu não quero que empreguem medidas coercitivas contra mim, eu só queria deixar para vocês uma última observação que eu acho que é fundamental. A gente tem que sempre pensar que um Código de Processo Civil novo não é, ao contrário do que a gente pode eventualmente supor, a salvação da lavoura, né, ou o fim dos tempos. Né? Ele é simplesmente um livrinho novo que a gente pode, eventualmente, se quiser, começar a ler. Agora, o livro não muda a vida de ninguém e também não vai mudar a prestação jurisdicional em caso nenhum. Não é que nem a Bíblia, que o sujeito sai na rua gritando que o que está ali escrito é a verdade absoluta e acabou. Isso aqui, na verdade, o Código de Processo Civil, ele não é o fim, ele é o começo. Ele serve para que a gente possa sentar e repensar a nossa lógica, repensar as nossas ideias em matéria de prestação jurisdicional. Então, olhar para o Código de Processo Civil, na verdade, é o que vai fazer a diferença para um novo processo civil. Olhar com os novos olhos para esse Código de Processo Civil. Porque se a gente mantiver a mesma mentalidade antiga, olhando o Código novo, a gente vai ter o mesmo processo antigo. É só se a gente conseguir olhar para essa nova lei, através de novos olhos, através de novas necessidades, através de uma nova dimensão do processo, que a gente de fato vai conseguir construir paulatinamente um processo civil moderno, adequado, efetivo, com uma tutela jurisdicional justa e efetiva aos direitos, cuja proteção é tanto prometida pelo Estado brasileiro.